tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quarta-feira, 21ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia fazendo aquela trajetória, aquele caminho, o caminho ideal, que nos leve, que nos conduz ao encontro do divino que quis nos habitar, Deus. Esse caminho é a nossa respiração. Respirar consciente é alimentar-se de Deus. Respirar consciente é ser habitado por Deus. É tomar consciência desta habitação. É desfrutar desta presença magnífica que restaura e que edifica a nossa vida. Deixemos de pensar negativo. Deixemos de viver as ditas preocupações. Quando você preocupa ou alimenta um pensamento que nem sequer aconteceu, e com certeza nem vai acontecer, você está simplesmente chamando este pensamento para se concretizar. Toda vez que você vive esta dita preocupação, você está chamando aquela doença ou aquele fato que você está preocupado. Por isso, uma forma de evitar doenças, de evitar coisas negativas em nossa vida, é não alimentar as ditas preocupações. Viva feliz. Ocupe os seus pensamentos com coisas boas e positivas. Assim, a nossa vida será boa e positiva. A liturgia, o evangelho que nos é dado hoje pela igreja é o evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora parecem justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiças. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus é direto e não mede palavras. Diz aquilo que está visível aos olhos diante dos mestres da lei e fariseus. Jesus traz como metáfora o sepulcro. Uma imagem que, se formos em alguns cemitérios dos ricos da nossa sociedade, iremos lá encontrar obras de arte, grandes obras de artes, e que nós somos convidados a refletir se estas obras de artes refletem aqueles ossos que estão ali debaixo daquela terra. Jesus nos faz refletir este fato. E ele vem fazer esta analogia em relação aos mestres da lei e fariseus. Vocês são como sepulcros caiados.
Por fora parece obra de arte, parecem belos, mas por dentro o que resta é ossos e podridões. Isto para dizer, em relação a estes, vocês aos outros parecem santos, parecem belos, mas por dentro está cheio de falsidade e de hipocrisia. Amados e amadas, isto serve para os mestres da lei e fariseus, como serve para nós também hoje. Precisamos refletir a nossa vida, se nós não estamos repetindo esta mesma ideia dos mestres da lei e fariseus, que por fora parecem belos, mas por dentro estão podres de pecado. Precisamos cada dia pedir a Deus a graça da coerência. É preciso que esta coerência seja atuante, uma prática em nossa vida. A coerência é o que está fora corresponde com o que está dentro. O que está dentro de mim é o que eu expresso naquilo que está fora. Aí sim, estaremos vivendo uma verdadeira coerência, consonância com a palavra de Deus. É lá que nós devemos chegar. O segundo ai de vós que hoje Jesus traz, e último neste conjunto dos ai de vós do capítulo 23 de Mateus, Jesus faz uma denúncia. Quando os fariseus e mestres da lei aqui confessam, dizendo, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Ou seja, eles admitem que os pais mataram os profetas, tentaram calar a voz dos profetas. Ora, esses pais também eram ditos fariseus e mestres da lei. Ou seja, não correspondiam com aquilo que pregavam e que anunciavam. Assim, os filhos, que são os fariseus e mestres da lei de hoje, da época, também não estavam correspondendo, porque corresponderam ou admitem aquilo que os pais fizeram. E repetem esta mesma prática quando querem calar a voz de Jesus. Por isso termina Jesus dizendo: vocês confessam que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Amados irmãos e irmãs, Jesus está dizendo a estes mestres da lei e fariseus que o que os pais deles fizeram não correspondia ao que eles pregavam. Assim, está fazendo estes mesmos mestres da lei filhos, ou seja, repetindo aquela prática que os pais também fizeram. O que nós precisamos hoje pedir, diante da palavra que nos é dada, é justamente o que eu dizia a princípio: a coerência. A coerência não para praticar e viver o pecado, mas a coerência para que as nossas palavras expressas correspondam à nossa prática interior, correspondam à nossa relação amigável com Deus, correspondam ao nosso desejo de querer viver o que Deus nos convida a viver, a sermos santos como Ele é santo. Que esta graça seja por nós alcançada e desejada a cada dia. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és